ir embora. Não ficar comigo, não sabia. Ah, eu disse. Não. Quer dizer, férias. Eu tenho uma semana de férias, mas eu fui utilizar os cafés. Olha só. Boas tardes. Ora bem, pergunta inicial. O que é que o sistema linfático tem a ver com o sistema imunitário? O que é que eu falei na última aula quando falei em sistema linfático que nos conduz agora ao sistema imunitário? Alguém sabe? Alguém se lembra daquilo que eu falei na semana passada? Muito bem, mais. Já se faz. Primeiro, os órgãos linfáticos, qual é a principal função deles? No caso do cancro, filtrar a linfa. No caso do cálcio, se encontram dentro dos gânglios e dentro do baço que ajudam a filtragem destes dois líquidos. Células do sistema imunitário, que é para filtrar os corpos estranhos ou de outras substâncias nocivas ao corpo humano. Okay? Portanto, no Stiley, se nos foi erro, se não houve reestruturação, o capítulo do sistema imunitário está dentro do capítulo do sistema linfático. Okay? Primeiro falo do sistema linfático, para depois se falar do sistema imunitário. Ora, portanto, o que é a imunidade? A imunidade não é mais do que a capacidade de resistir às agressões das substâncias estranhas. Quando alguém é capaz de resistir a isso, diz-se que o indivíduo tem imunidade. Quando não tem, o indivíduo não tem imunidade, ou pode encontrar imunossuprimento. Okay? Portanto, e dentro do meio da imunidade temos dois tipos de imunidade: a inata e a adaptativa. Ok? Qual é que vocês acham, dentro destas duas, que se situam os linfócitos? Porquê? Eles são específicos? São específicos? Está bem, mas também temos no próprio que são específicos de corpo estranho, vão lá e comem. Não é por isso. Qual é a capacidade que os linfócitos têm para serem considerados imunidade adaptativa? Produz anticorpos, mais ou menos. Sim, produzem. Mas não é isso a principal causa de ser adaptativo. Produzem células de memória. E depois, quando é numa segunda infecção ao mesmo antigênio, a capacidade de resposta é muito mais rápida. Portanto, adapta-se então ao tal corpo estranho. Portanto, a imunidade inata tem uma resistência não específica e a exposição é sempre a mesma a cada exposição. Ok? A imunidade adaptativa, a imunidade é mais específica devido aos anticorpos que são direcionados mesmo para aquele determinado corpo estranho e a resposta aumenta em cada exposição. E aqui temos duas características, que é a especificidade e memória. Ok? Ora bem, a especificidade é a capacidade que tem de reconhecer determinado agente. Ok? A memória é a capacidade de recordar os contactos
prédios e promove então uma reação mais rápida para causar imunidade. Ok? Diz pessoa imune ou imunizada quando tem estes mecanismos. Ora bem, começamos então pela imunidade inata. Vocês disseram muito bem que era batida com os linfócitos e que os linfócitos, a cada exposição, produzem células de memória e que com cada exposição vai ficando mais rápida a sua intervenção. E então, quais são as células que estão na imunidade inata? Macrófagos, muito bem, mais. Linfócitos T, mais ou menos. Está por aí, mas já vou explicar melhor como. Salinas, né? Macrófagos, eosinófilos, macrófagos, basófilos, ou seja, toda a linhagem branca que não sejam linfócitos. Ok? Portanto, a imunidade inata, além das células, também tem uma parte que é mecânica. Okay? Tem fatores mecânicos e fatores químicos. Exemplo de um fator mecânico que leva a uma imunidade inata. O quê? Ninguém adivinha? A pele. A pele serve de barreira contra os micro-organismos. Se não tivéssemos pele, estávamos diretamente expostos ao micro-organismo. Portanto, é um exemplo de fator mecânico. Fator que serve de barreira física propriamente dita. Os mediadores químicos são substâncias segregadas por células que são segregadas quando do reconhecimento do corpo estranho dentro do organismo. Para isso, tem que passar a barreira mecânica. Está bem? Portanto, pode-se dizer que os mediadores químicos é uma segunda linha de guerra em relação aos fatores mecânicos que são de primeira linha. Portanto, fatores mecânicos formam barreiras protetoras que evitam a entrada de micro-organismos e eliminam logo os tecidos. Exemplos: temos a pele, temos as mucosas, as lágrimas, a própria saliva. Não é por nada que os cães, quando têm feridas, lambem e cessara. Porquê? Porque a saliva dos cães tem propriedades imunitárias que promovem então o sarar das feridas. A urina, por incrível que pareça, também, devido ao seu pH, ok? Depois, a tosse e espirro, que faz expelir tudo o que é corpo estranho na parte mais interna do aparelho respiratório, ok? Temos depois emissão de partículas pelo muco ciliado captadas pelo muco, que podem ser expelidas através do tosse e pelo espirro, ou então, muitas vezes vocês não se apercebem, mas engolem. E ao serem deglutidas vai para o estômago, e o estômago, como tem pH muito ácido, aí são destruídas. Ok? Quem nunca esteve engripado e andava e engole? É normal. Não é preciso ficar nervoso. Fala-se em engolir e o moço fica logo nervoso. Credo, nunca vi. Ora bem. Se os micro-organismos não entram no organismo, então não podem ser agentes de doença. Isto é simples e eficaz. Por isso é que isto atua como fator mecânico e evita a entrada dos micro-organismos para dentro do organismo. Em relação aos mediadores químicos, às substâncias químicas propriamente ditas, atuam diretamente contra os micro-organismos ou então vão ativar outras células ou outros mecanismos que conduzem à destruição dos micro-organismos. Ok? Portanto, alguns mediadores estão na superfície das células e matam e evitam a entrada dos micro-organismos na célula. E aqui temos as lisocimas,
o próprio sebo e o próprio muco. Ok? O sebo encontra-se onde? No pelo, na pele. Sim. Ok? E o muco? No pulmão se dá muito muco, é gostar de uma dor de caraças. Mais propriamente, fossas nasais, traqueia e bronco. Mas também há outros órgãos que produzem muco. Quais? Vagina, muito bem. E o próprio tubo digestivo, que produz algum muco. Está bem? Ora bem, daqui, alguns mediadores favorecem a inflamação e vão provocar a vasodilatação. Para quê? Para aumentar a permeabilidade vascular, atraindo então os glóbulos brancos para aquela zona, para então haver então, o combate ao micro-organismo. Portanto, aqui atraem os leucócitos e os leucócitos vão estimular a fagocitose dos corpos estranhos e depois essa fagocitose leva à destruição da célula de fagocítio e então é destruído por completo o micro-organismo. Quais são estes medidores? Estaminas, proteínas do complemento, prostaglandinas e os leucotrienos. Ok? E depois temos uma substância que é segregada que se chama interferão. E este interferão tem uma propriedade muito característica porque protege de infecções virais, mas também protege células neoplásicas. Todos nós aqui, neste momento, e não quero que levem isto a mal, todos nós aqui podemos ter, neste momento, células neoplásicas. O problema é que são imediatamente detectadas e imediatamente destruídas. Não levam, assim, à proliferação da neoplasia. Ok? Todos sabem que, no decorrer do ciclo celular e da replicação do ADN, ocorrem erros na cadeia genética e muitas vezes produzem células neoplásicas por engano. É então o interferão que vai proteger e vai então eliminar essas células neoplásicas. Portanto, constantemente nós estamos a produzir em alguma parte do corpo uma célula neoplásica, mas que é imediatamente destruída, não causando o cancro. Ok? É um medidor uma substância. Ora bem, portanto, podemos dividir aqui em dois grupos as proteínas do complemento, que são aquelas que vão invariavelmente atrair as células do sistema imunitário ao local da infecção, e depois temos o interferão. O complemento são cerca de 20 proteínas, diferentes, mas algumas semelhantes entre si, que correspondem a 10% das globulinas no plasma e classificam-se em 9 grupos, de C1 a C9, ou seja, do complemento tipo 1 a complemento tipo 9. Estes fatores circulam no sangue de forma há fatores que circulam no sangue de forma inativa que têm o nome de B, D e P. Não perguntem quais são estes, porque estas letras, mas foi assim que foi denominado. E depois, isto tudo vai ativar uma cascata do complemento que vai então chamar as células do sistema imunitário para então combater os micro-organismos. Pode surgir por duas vias: a via clássica e a via alternativa. Ora bem, via clássica. A via clássica é este todo, que começa de cima e vai cá para baixo. Ok? Portanto, a via clássica é exclusiva da imunidade adaptativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é ativada pela presença dos anticorpos que se tenham ligado a antigénios. Portanto, temos então um anticorpo que se ligou a um antigénio que vai ativar então as proteínas do complemento tipo 1, que por sua vez ativa o complemento tipo 4, o complemento tipo 2, o complemento tipo 3 e vem aqui pela cascata toda até ao complemento tipo 9. Ok?
A via alternativa é específica da imunidade, específica não, é onde começa a imunidade inata e é ativada espontaneamente. É através da combinação de substâncias estranhas com os tais fatores B, D e P. Portanto, as substâncias estranhas ativam estes fatores e estes fatores vão ativar diretamente o complemento tipo 3 e causa então esta cascata até ao complemento tipo 9. O que é que esta ativação da cascata faz? Faz com que certas proteínas vão diretamente às membranas dos micro-organismos e fazem estes tubos e permitem a entrada de água e sais e promovem então depois a lise celular do micro-organismo. Ou seja, há então, por diferenças de concentração, dá-se então a entrada de água e iões e a célula aumenta até rebentar. O rebentamento de uma célula dá a morte celular, ou seja, a lise celular. Ora bem, já disse, o complemento tipo 3 ativa a cascata e torna-se estável quando se combina com uma bactéria ou vírus e depois os mecanismos de proteção. E aqui é o tal complexo de ataque à membrana que faz então um canal, um orifício da membrana em que há entrada de oxigênio, de água e sódio e faz com que entre a bruta para dentro da célula e dá-se a lise celular. Em algumas bactérias gram há passagem de lisozimas que vão digerir por dentro da célula. Ou seja, além da entrada de água e sódio, entram os lisozimas e começam a digerir o micro-organismo por dentro, levando à destruição dos organelos e também à lise celular. Dúvidas até aqui? Sim. A ativação da cascata Faz com que haja então a ativação do complexo de ataque à membrana, o tal MAC, que é o tal orifíciozinho à membrana das substâncias estranhas dos micro-organismos. Perceberam até aqui? Ora bem, pois então, as proteínas de complemento vão atirar-se à superfície das bactérias e não só abrem os túbulos, mas também vão sinalizar para os macrófagos. Portanto, os macrófagos sinalizam então estes micro-organismos e então induz-se inflamação por quimiotaxia. E agora o que é isto de quimiotaxia? Portanto, isto sinaliza também o micro-organismo, que é uma alvo a bater, que chama, portanto, macrófago. E isto é uma parte da quimiotaxia. O que é propriamente a quimiotaxia? A quimiotaxia não é mais do que a sinalização de uma infecção em que há mediadores químicos que vão chamar células, água e outras substâncias que vão ajudar a combater o micro-organismo. É como se estivessem a chamar. É como se houvesse um fogo, alguém visse o fogo e ligasse para os bombeiros e os bombeiros vêm a correr para apagar o fogo. Ok? É isto, é mais ou menos o que é quimiotaxia. O interferão, como eu já tinha dito, protege contra vírus e algumas neoplasias, algumas células neoplásicas. O interferão vai lá e dá cabo da célula e esta substância liga-se às células vizinhas das infectadas. Ou seja, não vão atacar propriamente a célula em questão, mas sim vão entrar pelas células vizinhas que vão induzir a produção de proteínas antivirais que depois impedem a replicação viral das células que estão infectadas. Ou seja, é como que se estivessem num condomínio fechado de várias moradias e vocês moram numa moradia e vocês sabem que numa moradia ao lado há ali um negócio estranho. Um negócio estranho, todos muito tecidos.
E então o que é que fazem? Ligam para a polícia e a polícia diz, então vamos fazer uma operação. Já que isso trata-se de droga, vamos fazer uma coisa mais gigante. Vamos introduzir agentes nas casas vizinhas, vamos começar a ver o que é que andam a fazer e depois, na hora certa, atacam essa moradia. É mais ou menos isso que o interferão faz. Portanto, as células vizinhas fazem então esta indução de produção destas proteínas e depois, quando estão em número considerável, estas vão impedir a replicação geral nas células que estão infectadas e fazem a destruição dessas células. O mesmo interferão pode agir para células diferentes e algumas têm funções na ativação das células imunitárias, nomeadamente macrófagos e células de natural killer. Ok? Perceberam isto do interferão? Não? Lícia? Ora bem, resumindo, concluído e baralhando. Portanto, mediadores de superfície temos as lisozimas, encontram-se nas lágrimas, salivas, secreções nasais e suor, promove a lise das células, algumas são secreções ácidas, nomeadamente no sebo e ácido clorídrico no estômago, e evitam a proliferação microbiana e matam propriamente os micro-organismos. A histamina é uma amina que é libertada pelos mastócitos, basófilos e plaquetas, e vou já ser spoiler, há dois tipos de histamina. Estamos a falar aqui a histamina tipo 1. Depois vamos falar de uma histamina tipo 2 no sistema digestivo que vai provocar outra coisa que não é de histamina. Está bem? Já para dizer que há dois tipos de histamina. Bem, portanto, e vai provocar a vasodilatação que aumenta a permeabilidade vascular. E porquê? Porque é necessário que estas células da linhagem branca vão ao sítio para combater. Nada melhor do que abrir as autoestradas, do que abrir passagem para estas células irem o mais depressa possível ao tal local de infecção. Depois temos as quininas ou as cininas, dependendo de como vocês quiserem chamar, são polipéptidos, são derivados das proteínas plasmáticas. E isso vai fazer a indução da vasodilatação e aumenta a permeabilidade vascular. E também estimulam os receptores da dor e atraem neutrófilos. E o interferão é a proteína produzida pela maioria das células que interfere com a produção dos vírus e com infecção e também de células neoplásias. Ora bem, as proteínas de complemento, já vos disse, as prostaglandinas são grupos lípidos que são produzidos pelos mastócitos e que fazem relaxar o músculo liso. Ao relaxar o músculo liso, provoca então a vasodilatação. Ou seja, estamos sempre a cair no mesmo. Estamos sempre a cair na vasodilatação para que as células da linhagem branca corram o mais depressa possível ao local de infecção para combater os micro-organismos. Quanto mais depressa se combater os micro-organismos, mais depressa a infecção é contida. Porque se não chegar a tempo, a infecção pode não ser contida e então passa-se a uma infecção sistémica. Ora bem, portanto, temos leucotrienos, também outro grupo de lípidos, e aumentam a permeabilidade vascular e atraem neutrófilos e eosinófilos. E depois temos estas substâncias pirogénios, que são substâncias químicas libertadas que fazem aumentar a temperatura corporal, neste caso, estimulam a febre. Ora bem, quimiotaxia. A tal coisa de chamar para vir ajudar no combate à nossa infecção. Quais são as células? São células, nomeadamente, são os leucócitos e células derivadas dos leucócitos. Aqui, os fatores quimiotáticos, como complemento, os leucotrienos, as cininas e a histamina, provocam então também o tal chamamento, provocam a quimiotaxia. E aqui, a quimiotaxia não é mais do que a detecção da maior concentração de fatores que faz com que os leucócitos se deslocam para esse local. Tão simples com tudo isto. Ora bem, como é que se faz isto? Os leucócitos fazem então por movimento ameboide
e passam pela superfície das células, por entre as células, ou em casos mais extremos, entram pelas células adentro, como a talha. O que é que depois fazem? Dá-se então a fagocitose e aqui dá-se a endocitose das tais partículas pelos fagocíticos, nomeadamente os neutrófilos e os macrófagos. Portanto, células da imunidade inata. Fazendo o resumo, temos os neutrófilos, que libertam enzimas lisossómicas e matam micro-organismos e vão lesar então e inflamar os tecidos. É lá, vão lesar e inflamar os tecidos. Para quê? Para quê que eles fazem isto? Então, não é ajudar. Eles não nos vêm ajudar. Porquê é que vão lesar e vão inflamar os tecidos? Quanto mais fatores de complemento, quanto mais mediadores químicos, maior o chamamento para os leucócitos, maior a quimiotaxia. Okay? É para isso que isto serve. Depois, os mastócitos são células imóveis e estas residem no tecido conjuntivo, portanto, só agem quando o agente atinge o tecido conjuntivo. Os basófilos e mastócitos libertam também histamina e leucotrienos, que vão aumentar a quimiotaxia. Os eosinófilos segregam enzimas que matam alguns parasitas. E depois, as células neutrofilas é um tipo de linfócito, que são 15% deles que têm a capacidade de conhecer células neoplásicas ou infectadas por vírus. Por último, temos os macrófagos. Estes são aqueles que vão produzirem o interferão, as prostaglandinas e as proteínas de complemento. E tudo isto encontram-se abaixo das superfícies livres do organismo, como a derme, mucosas e serosas, e circundam os vasos sanguíneos e linfáticos. São localizados também nos seios, aquelas formações que há uma grande quantidade de sangue, uma grande cavidade de endotélio que conflui vários vasos, com fibras reticulares que ajudam a fixar e vão diminuir o fluxo sanguíneo. Também encontram-se presentes no endotélio. Depois temos os macrófagos específicos, que são macrófagos alveolares, que se encontram nos alvéolos pulmonares, e aí percebe-se a importância deles, porque estamos a fazer trocas gasosas diretamente com o ar atmosférico, e vocês sabem que o ar atmosférico não tem só gases, mas também tem partículas em suspensão. E, independentemente de tudo passar pelas fossas nasais, independentemente de tudo passar pela traqueia, que tem núcleo, broncos e bronquíolos, ainda há algumas partículas que chegam aos alvéolos. Portanto, é natural que estas células se encontram lá para criar uma linha de defesa. Depois temos as células de Kupfer e a micróglia propriamente dita também tem as mesmas funções dos macrófagos. Portanto, nada melhor do que dizer que a imunidade inata começa com uma inflamação. Quantas vezes vocês cortaram-se no dedo? No dedo, passam por água, desinfetam e depois aquilo começa a inchar. Começa a inchar, começa a ficar vermelho, começa a dar dor, se põe água oxigenada ou álcool aquilo ar, muito, né? Portanto, isto tudo é um processo de inflamação e serve mesmo para fazer a parte da imunidade. Portanto, dá-se então a resposta inflamatória com o aumento da permeabilidade muscular. Lá está, e volto a dizer, o objetivo é as células da linhagem branca, os glóbulos brancos, irem o mais depressa possível àquele local, permite a entrada de fibrinogénio, que é convertido em fibrina, e isto faz com que haja uma rede que vá evitar a disseminação da infecção para os tecidos vizinhos. O que interessa aqui é conter a infecção. A inflamação, então, pode ser local ou pode ser sistémica. Portanto, o local tem um total corte.
Quais são os sintomas que vocês sentem após o cólico? A parte do sangue. Não, o sangue que aqui não está tudo do sangue, nem da cor, nem da calor, dor, edema, inchaço, sim, e A perda das dor. E dor. Edema porquê? Por causa da quimiotaxia. Como temos proteínas que vão ativar a vinda de macrófagos e leucócitos, há então também a ativação da vasodilatação e da permeabilidade vascular, e isto faz com que o líquido vá para o local de infecção. Portanto, então, o edema, o inchaço. O calor porquê? Porque localmente há substâncias, são os tais pirogénicos, que fazem aumentar a temperatura local, porque certos micro-organismos com calor tornam-se inativos. Por isso é que temos calor. Rubor, que é a vermelhidão. Isto porque, se há vasodilatação e permeabilidade vascular, é normal que o sangue seja conduzido para lá e provoque então um maior avermelhamento da pele. Por último, dor porquê? Porque naquele local temos tanta coisa lá para combater, que vai empurrar os tecidos e tocar nos nervos sensitivos da dor, que vão então fazer dor. Ok? E isto, a dor, apesar de ser mal sentirmos, é um aviso ao nosso corpo para dizer que alguma coisa está errada em algum sítio. Muitas das vezes nós cortamos e com a adrenalina nós não sentimos, e só quando começa a doer é que nós vemos que realmente nos cortamos. É ou não é verdade? Portanto, quando localmente não conseguimos combater, isto vira uma parte maior e vira-se para todo o corpo. E então temos fatores sistémicos. Portanto, vai haver uma produção de maior número de neutrófilos, já que eles não conseguem, vamos produzir à pressa neutrófilos para que consigamos combater a infecção. Há a libertação de pirogénicos, neste caso não só localmente, mas já de todo o corpo, agentes do corpo, e isto dá-nos a febre. E para que é que nós temos febre? Não só para inativar os organismos, mas serve de um fator de aceleramento da produção de macrófagos, neutrófilos e outras células da linhagem branca. Ok? Portanto, o calor promove a produção mais rápida destas células. Portanto, estimula a atividade do sistema imunitário, nomeadamente também a fagocitose, e vai inibir o crescimento dos micro-organismos, porque há micro-organismos que, aumentando a temperatura, ficam inativos. Em casos extremos, se a febre não for controlada, se a inflamação não for controlada, dá-se então o choque hipovolémico, ou seja, o sangue perde a quantidade de líquido necessário para manter, que esse líquido é toda extravasada para o tecido intersticial para combater então a inflamação, e com isto o coração não consegue bombear o sangue e por último dá-se a paragem cardíaca. Ok? Ora bem, resumindo, concluindo e baralhando, tudo o que eu falei até agora é resumido neste esquema. Portanto, temos a entrada da bactéria no tecido e temos o tecido lesado. Com o tecido lesado há então a libertação de mediadores químicos, nomeadamente que fazem o aumento dos sanguíneos, fazem a quimiotaxia e fazem o aumento da permeabilidade vascular. Isto tudo em conjunto faz
faz o aumento do número de leucócitos e inibidores químicos no local da infecção. Com isto, as bactérias são isoladas, destruídas e fagocitadas. Daqui acontecem duas opções. Se a bactéria é eliminada, para-se aqui a resposta imunitária e começa a reparação dos tecidos. Se a bactéria permanece, portanto, é ativada mais inibidores químicos e volta isto em ciclo até que a bactéria seja eliminada. Muitas das vezes, a inflamação local não é contida e passa a inflamação sistémica e depois temos os tais sintomas de febre, de mal-estar. Para quê? Para conseguir eliminar a bactéria. Está bem? Ora bem. Imunidade inata acaba por aqui. Vamos para a imunidade adaptativa, que é um bocadinho mais fácil. Hashtag, só que não. Ora bem, portanto, a imunidade adaptativa diz respeito à capacidade de reconhecer, memorizar e responder a um determinado antigénio. E os antigénios dividem-se em dois grupos. Temos então os antigénios estranhos, é tudo o que é fora do nosso organismo e que nos ataca, nomeadamente bactérias, vírus, pólen, ácaros, alimentos, medicamentos, e os autoantigénios, que por um motivo qualquer o nosso corpo acha que aquelas substâncias produzidas pelo mesmo corpo são corpos estranhos. Ok? Se vocês repararem, eu disse bactérias, vírus, pólen, ácaros, alimentos e medicamentos. Pólen, alimentos, medicamentos são micro-organismos? Não. Mas de que é que estão aqui? Exatamente. As alergias também entram na imunidade adaptativa. Ok? Por exemplo, normalmente quem é alérgico à picada de abelha, muitas vezes consegue suportar mal a primeira picada, mas não consegue sobreviver. Passado alguns anos, se sofrer uma segunda picada, pode ter imediatamente o choque anafilático e morre. Porquê? Porque da primeira vez deu-se a resposta como alergia e como ficou memória, quando se der uma segunda picada de abelha, a resposta é muito mais célebre e às vezes não dá tempo para evitar o choque anafilático e a pessoa morre. Portanto, aqui não falamos só de micro-organismos, mas falamos também de alergias severas. Está bem? Caso também que são os autoantigénios. Autoantigénios, vocês têm uma patologia extremamente bem conhecida. Uma patologia autoimune. Qual? O lúpus. Ok? Há vários tipos de lúpus, mas todos convergem para uma falência multiorgânica ao longo do tempo. Ok? Portanto, aqui, esta imunidade pode ser benéfica, porque reconhece então ao conhecimento de antigénios tumorais que levam à destruição de tumor, mas também pode ser perniciosa, porque provocam a destruição de tecidos normais, e aqui vamos às doenças autoimunes. Portanto, dentro da imunidade adaptativa temos dois tipos: a imunidade mediada por células e a imunidade mediada por humores, ou os tais anticorpos, que dá a imunidade humoral. Portanto, aqui vamos ver as diferenças entre a mediada por células e a humoral, ok? Portanto, temos aqui a imunidade inata, é toda ela por células. Portanto, as células principais são neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos, monócitos e macrófagos, enquanto que a mediada por anticorpos e células B, que são produtoras de anticorpos, e as mediadas por células temos os linfócitos T.
Depois, a origem destas células, todas elas na medula vermelha, ótimo, ok? É aí que se dá então a produção destas células todas, nomeadamente as células da linhagem branca. Local de maturação, no caso da imunidade inata, temos então na medula vermelha e, mais propriamente dito, mastócitos e macrófagos. Quando já estão nos tecidos, eles maturam finalmente a sua fase final, enquanto que as células B maturam-se no tecido linfático e no sangue e também. Aliás, está aqui. As células B na medula óssea vermelha, B vem de bone, não vem de baço, ok? E as células T vêm de timo, elas maturam no timo. Agora sim, onde é que elas se localizam? A imunidade inata, normalmente no sangue, tecido conjuntivo e tecido linfático. As células B no sangue e tecido linfático, assim como as células T. Em relação aos principais produtos segregados, aqui na imunidade inata temos a histamina, as quininas, os complementos, as prostaglandinas, os leucotrienos e os interferões, enquanto que as células B produzem anticorpos e as células T produzem citoquinas. Principais ações, aqui faz a resposta inflamatória e a fagocitose, aquilo que nós temos estado a falar, e depois as células B temos então a proteção contra antigénios extracelulares, são os tais anticorpos que conseguem identificar as bactérias, as toxinas, parasitas, vírus que se situam exterior da célula, e as células T protegem contra antigénios intracelulares. Ok? E a gente vai ver quando falamos em complexo de histocompatibilidade. Ok? Complexo de histocompatibilidade. Por último, reações de hipersensibilidade. Na imunidade inata não temos nenhuma. Okay? Um corte é um simples corte. Não vai haver nada exuberante, a não ser que não se consiga controlar a infecção e aquilo dá uma infecção de tal maneira que pode dar gangrena e se calhar temos que amputar o membro, se for caso disso. Nas células B temos hipersensibilidade imediata, portanto temos atopia, anafilaxia, reações citotóxicas e doenças do imunocomplexo. As células T fazem a hipersensibilidade retardada, que é a alergia ou infecção ou a hipersensibilidade de contacto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este tipo de alergia não é tão imediata como das células B. As células B é, como disse, da picada da abelha. Tem-se a primeira reação, é má, mas ainda se consegue salvar a tempo. A segunda reação torna-se tão rápida, pode-se não salvar. Aqui, por exemplo, pode ter a famosa reação ao marisco. É que começa a comer marisco, os lábios incham, vão inchando, fica vermelha, ainda dá algum tempo. Porquê? Porque é retardada e é em contacto. Por exemplo, também, vermelhidão na pele com cosméticos. É também hipersensibilidade retardada. Ok? Ora bem, voltamos aqui. Neste caso agora vamos falar só das células linfáticas. E temos então a célula, o linfócito B, que após ser ativada diferencia-se em plasmócito ou então em célula B de menor. E o que é o plasmócito? O plasmócito é a célula produtora de anticorpos, que direta ou indiretamente são responsáveis pelo antigênio. Ok? Depois, as células B de memória são aquelas células que ficam à retaguarda, que já têm aquela informação e que, quando tiverem uma segunda exposição mais tarde, já sabem como devem agir e devem diferenciar logo em plasmócitos para produzir ainda mais anticorpos que estão em circulação no sangue. A célula T citotóxica é responsável pela destruição de um antigénico release ou através de produção das citoquinas. Aqui, a célula T de hipersensibilidade retardada vai induzir a inflamação, são as tais alergias das vermelhidões,
inchar, tudo por contacto. A célula T helper ajuda as células B e T efetoras a serem mais eficazes. As T supressoras são aquelas que vão inibir a resposta, porque vai chegar a um determinado momento em que a infecção está completamente controlada e não precisamos de mais células, de mais anticorpos. Então é esta, a célula T supressora, que vai inibir então a produção dessas substâncias. A célula T de memória faz a resposta rápida e eficaz no desenho, porque já tem a memória de como fazer caso haja então a tal infecção. E depois temos a célula dendrítica por os antigénios e vão interferir na ativação dos linfócitos B e T. Ora bem, linfócitos T e B. Tanto um como o outro são produzidos na medula óssea, mas são maturados em locais diferentes. Enquanto o linfócito B é maturado na própria medula óssea, os linfócitos T têm que ir a um órgão chamado timo para sofrerem então a maturação final. O timo, como eu já vos disse na última aula, ele começa a atrofiar no fim da puberdade. Nas mulheres situam-se entre os 20, 18 e 20 anos, no homem aos 60 anos. Ok? A puberdade no homem é isso. Portanto, tanto as células B como as células T são grupos de linfócitos semelhantes, portanto, há multiplicação destas células e essas células funcionam como clones. Agora, o que pode acontecer é que cada clone ser específico para um antigênio. Ok? No entanto, possuímos clones que podem reagir à maioria das moléculas existentes. Daqui dá-se então uma seleção positiva, depois uma seleção negativa. O que é que isto quer dizer? Temos então os linfócitos pré-B e pré-T, que sofrem então a seleção positiva. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que só aqueles que conseguem ter capacidade imunitária, conseguem reagir, conseguem produzir, passam no crivo. Os outros são destruídos. Se não produzem, não estão a fazer nada, são destruídos. Portanto, temos aqui a seleção positiva. Daqueles que passaram a seleção positiva, temos a seleção negativa, que é aqueles que reagirem com antigénios do próprio organismo são para ser destruídos. Ok? Não queremos que estas células reagem com o próprio corpo, porque isto iria levar irremediavelmente a doenças autoimunes, como o lúpus, e, em casos extremos, à morte. Ora bem, portanto, órgãos linfáticos primários, aqui temos a medula óssea e timo, que são responsáveis pela maturação dos linfócitos, e depois temos órgãos e tecidos linfáticos secundários, que são onde eles ficam para interagirem, para ficarem expostos a antigénios para produzir a resposta imunitária. Nomeadamente, gânglios, amígdalas, baço e tecido linfóide difuso no tubo digestivo, como eu já disse, e também as placas superiores. Ora bem, aqui, imunidade celular. Esta é feita pelos linfócitos T e é a imunidade mediada por células. Neste caso, temos as células T efetoras, aquelas que vão reagir, e temos dois tipos. Temos as células T citotóxicas, ou CD8, que são aquelas que fazem a lise da célula e produzem citoquinas, e depois temos as células T de hipersensibilidade retardada, que favorecem a fagocitose e a inflamação, especialmente nas reações alérgicas. Depois temos as T reguladoras, as T helpers, que são as CD4, que vão ativar os linfócitos T, e as supressoras, que vão levar à supressão das células T. Por último, as células T de memória são aquelas que estão na retaguarda, que estão à espera de uma resposta e dão uma resposta secundária e uma imunidade de longa duração e funcionam de maneira semelhante aos linfócitos de memória de B. Portanto, princípios gerais de utilização dos linfócitos. Aqui o que temos é um linfócito
E temos então determinantes antigénicos diferentes. Aliás, este é um antigénico que tem determinantes, ou seja, várias substâncias na sua membrana que são diferentes. O que é que faz? O linfócito tem que ter capacidade de reconhecer o antigénio, portanto, tem que ter capacidade de reconhecer estes determinantes antigénicos, ok? E interagem através destas regiões específicas e após o reconhecimento têm que aumentar em número para conseguir destruir o antigénio. Portanto, aqui vamos começar a falar dos complexos major de histocompatibilidade, ou os MHCs. Há duas classes, classe 1 e classe 2. A maioria dos linfócitos é ativada através destas glicoproteínas, que é estas proteínas que estão na membrana, são os tais complexos de major histocompatibilidade. Elas são feitas por duas proteínas, em que na parte exterior temos uma região constante, que é igual em todos estes complexos, mas depois tem uma região variável que vai variar dependente do antigénio que for. E temos então aqui o local de ligação ao antigénio. Ok? Portanto, como eu já disse, classe 1 e classe 2, isto tem que haver diferenças. Vamos então ao MHC classe 1. Isto que vocês estão a ver é uma célula e o MHC classe 1 tem a função de expressar antigénios produzidos dentro da célula. O que é que isto faz? A célula detecta o antigénio e, neste caso, engole o antigénio, fagocita o antigénio, que depois é degradado em pequenos fragmentos proteicos, que depois se dirigem para o... Qual é o anel? Retículo endoplasmático rugoso, né? Que estes fragmentos proteicos vão entrar dentro do retículo endoplasmático rugoso, vão se ligar aos antigénios MHC classe 1 e então ficam fixos. Daqui passam pelo complexo de Golgi e depois são sinalizados na membrana. Pode ser então um antigénio completamente estranho, ou seja, fora do organismo, ou pode ser um auto-antigénio. Ok? Portanto, na superfície da célula, o complexo antigénio do MHC1 pode ligar-se a uma célula receptora da célula T, que a ativa, e isto depois vai emitir um sinal para destruir a própria célula. Ou seja, isto não é mais do que um sinalizador de que eu apanho o ladrão está aqui comigo, e vou dizer ao polícia: Sr. Polícia, está aqui um ladrão. E o Sr. Polícia diz: realmente é um ladrão, sim senhor, podem matar-se os dois. Ok? Basicamente é assim que funciona. Se for autoantigénio, não há problema nenhum, aqui a célula não é destruída. Isto que eu já estava a dizer, lá está. Aqui no 5, os antigénios estranhos combinados com os antigénios MHC classe 1 estimulam a destruição celular. Portanto, esta célula vai ser toda destruída. Porquê? Porque tem lá dentro o tal micro-organismo estranho, mas os autoantigénios não vão estimular a destruição celular, porque aquilo é do organismo, não vai promover então a destruição. O MHC classe 2 é um bocadinho diferente. Aqui há células especializadas em captar antigénios estranhos que eles vão processar e vão apresentar a outras células imunitárias. Portanto, temos aqui um antigénio não processado, numa vesícula, em que ele entra, é então decomposto em proteínas mais pequenas, mas temos vesículas com antigénios MHC classe 2 que vão fundir com esta vesícula com o antigénio processado e vão se ligar. De modo semelhante ao MHC1, elas vão expressar depois o antigénio à superfície da célula. E aqui não é para a célula ser destruída, mas sim para apresentar a outras células, para dizer: aqui está o ladrão, o que quer que ele faça com ele. Quais são as outras células? Temos as células B, os macrófagos, os monócitos e as células em vivo. Ou seja,
Tanto as células B como as células dendríticas são aquelas que vão influenciar então a ação dos linfócitos. Portanto, as células dendríticas que vocês têm aqui são células móveis com grande prolongamento citoplasmáticos, encontram-se dispersas na maioria dos tecidos, exceto no cérebro, portanto elas fazem parte do sistema nervoso periférico. Há uma maior concentração nos tecidos linfáticos e na pele chamam-se células de Langerhans. Como vocês podem ver aqui, temos o tal linfócito a apresentar então o antigênio à célula dendrítica. Isto é uma fotografia de microscópio eletrónico. Agora não lembro se é de varrimento ou é outro. Não é de varrimento, é outro. Ora bem, aqui, como eu estava a dizer, ao contrário do MHC classe 1, o MHC classe 2 não leva à destruição da célula, produz apenas um sinal que vai estimular outras células imunitárias a reagir contra o antigênio. Ou seja, vai fazer com que haja então uma co-estimulação com os linfócitos. Portanto, temos aqui uma macrófago com o tal antigênio MHC classe 2 que vai interagir com uma célula T helper. Ok? E como é que isto se dá? Portanto, a célula T helper tem um receptor da célula T que pode ser específico a determinado antigênio. Se for compatível com o tal antigênio que traz o MHC classe 2, dá-se então uma ligação. O que é que isto faz? Faz com que o macrófago liberte então citoquinas e estas citoquinas vão se ligar a receptores de citoquinas da célula T helper e então estabelece depois outras duas ligações, nomeadamente o CD28 com a proteína B7 do macrófago e então o CD4 que vai ligar ao MHC classe 2. Portanto, isto estimula uma a outra para que o matching seja realmente positivo, para que não haja matchings falsos positivos, ok? É uma redundância que o nosso sistema tem para dizer que aquilo não faz parte do corpo e não faz mesmo. Ora bem, isto está implicado na regulação da imunidade, na inflamação, na reparação dos tecidos e também do crescimento celular. Primeiro sinal, como eu estava a dizer, dá-se a ligação do complexo MHC classe 2 do macrófago ao receptor da célula T helper e esta vai ativá-la e dá-se a co-estimulação por duas maneiras. Ou a libertação de citoquinas do macrófago que se vão ligar aos receptores da célula T helper, ou a célula T helper faz uma ligação com a molécula B7 do macrófago através do CD28 e depois isto vai estimular com que o CD4 se ligue ao MHC classe 2. Isto aqui é só para vocês terem uma noção, eu não quero que vocês saibam isso bem salteado, é só para vocês saberem que há várias citoquinas e cada citoquina é específica para um determinado processamento. Ora bem, como é que se dá então a proliferação dos linfócitos? Já vimos que o macrófago processou o corpo estranho e apresenta-o na sua superfície. Já vimos como é que ele apresenta os linfócitos T. Dizer que realmente este corpo estranho é para ser destruído. Agora, como é que daqui vai haver a proliferação do linfócito? Temos estas três fases. A primeira, a exposição ao antigênio. A segunda, a proliferação dos linfócitos T helper. E por último, temos então a proliferação e a ativação das células B ou células T efetivas. Portanto, como eu estava a dizer, temos então a co-estimulação entre o macrófago e a célula T, e isto leva então a que a célula T helper produza interleucina 2 que se vai ligar ao receptor de interleucina dela própria, e isto faz com que haja então o começo da tal replicação de células T, da tal proliferação das células T. Isto depois é um ciclo, ok? Enquanto ainda estiver corpo estranho, enquanto os macrófagos apresentarem corpo estranho, assim as células T vão se proliferando.
Ok? Temos então esta que depois torna-se anti-helper e depois temos esta que pode ir estimular os linfócitos B ou ser mesmo então célula T infectora. Ora bem, agora, como é que se ativa então os linfócitos B? Nós sabemos que os linfócitos T atuam quase diretamente com o anticorpo, tudo bem que é processado pelo macrófago, e que pode, de certa maneira, destruir logo, mas também pode ativar as células B. Portanto, temos outra vez a apresentação do antigênio, neste caso da célula T-helper, que era clone das outras que foram apresentadas pelo macrófago, e que temos então o antigênio MHC classe 2 da célula B e temos então aqui uma co-estimulação. Portanto, aqui temos então a ativação da célula B. A célula B então é ativada e dá-se então a proliferação das células B. E as células B continuam-se a dividir e a produzir anticorpos. Portanto, temos então a célula T, que é ativada com o antigênio de superfície, que é replicada nas várias células. As células citotóxicas são aquelas que são proliferação de citoquinas que vão induzir a inflamação e a fagocitose, ou então elas morrem por contacto, ou seja, ligam-se à célula-alvo e então faz depois a lise da célula-alvo. As células T, aqui neste caso, ficam como memória. Portanto, a imunidade humoral é feita pelos linfócitos B. Portanto, os linfócitos B que fazem os anticorpos. Já sabemos que são os macrófagos que apresentam às células T e as células T apresentam às células B. Portanto, é mediado por anticorpos que estão nos fluidos corporais, nos tais humores. Antigamente era dito que eram humores. Por isso é que é imunidade humoral. Este processo é eficaz contra antigénios extracelulares, bactérias, fungos, protozoários, parasitas e também algumas toxinas. Como é que o anticorpo é constituído? Para já, há 5 tipos de imunoglobulinas, as G, M, A, E e D, as IgGs e D, mas todas elas têm a mesma estrutura. Portanto, têm 2 cadeias pesadas, ok? E 2 cadeias leves. Em que, no final de cada cadeia pesada, cada cadeia leve, temos uma zona variável que é específica a um antigênio. Okay? Aqui, esta parte aqui é o local de ligação macrófagos, basófilos e mastócitos. Portanto, à superfície destas substâncias, destas células, podem apresentar anticorpos. Aqui é o local de ligação do complemento, são quando aquelas estão livres no sangue e são ativadas pelo complemento. E depois isto leva à ativação do anticorpo. Cada cadeia leve está ligada a uma cadeia pesada e na extremidade da ligação forma então a região variável que é específica para cada antigênio. Ora bem, dos 5 anticorpos diferentes, temos então as IgGs que respondem a 80 a 85% dos anticorpos que se encontram no plasma e apresentam-se como cadeias, como anticorpos simples. As IgMs, 5 a 10% do plasma e fazem com que um grupo de 5 anticorpos ligados fazem como se fosse uma esfera de anticorpos. As IgAs, 15% e encontram-se aos pares. As IgEs, 0,002% e as IgDs, 0,2%. O que é que cada uma faz? As IgGs ativam o complemento e funcionam como optina para aumentar a fagocitose e pode atravessar a barreira placentária e dar imunidade ao feto e ao recém-nascido. Aqui é responsável pelas reações do fator Rhesus. Lembram-se que eu falei da doença do recém-nascido? Pronto, são estes anticorpos que
fazem essa doença. As IgMs ativam complemento e atuam como antigênio receptor do antigênio superfície da célula B e é responsável pelas reações do sistema AB0 no sangue. As IgAs são segregadas na saliva, nas lágrimas e nas mucosas e aqui vão proteger a superfície corporal. As IgEs ligam-se aos mastócitos e aos basófilos e estimulam a reação inflamatória, enquanto que as IgDs funcionam como receptor de ligação de antigênio nas células B. São aqueles anticorpos que captam antigênio e vão apresentar aos linfócitos. Ok? Portanto, como é que eles podem funcionar? Como é que é a ação dos anticorpos? Portanto, temos aqui a inativação do antigênio, portanto, o anticorpo liga-se ao antigênio e inativa-o. Portanto, temos ali o anticorpo, está ligado ao antigênio, pronto, está ali preso o antigênio não vai para lado nenhum. Isto depois há de ser filtrado ou nos rins, ou no baço, ou outro órgão filtrado e sai da nossa corrente sanguínea, sai do nosso corpo, porque basicamente nós neutralizamos o antigênio por aí. Depois, podem formar aglomerados de anticorpos antigénios. Os anticorpos mantêm diversos antigénios juntos, formando tipo uma cadeia. Podem ativar a cascata do complemento, a tal via alternativa, que é aquela que ativa o complemento 3. O antigênio liga-se ao anticorpo e depois o anticorpo pode ativar proteínas de complemento que vai levar à inflamação, à quimiotaxia e à lise celular. Depois, podem também iniciar a libertação de mediadores de inflamação. Portanto, aqui o anticorpo liga-se a um mastócito ou a um basófilo e isto, quando acontece, desencadeia a libertação de substâncias químicas, são os mediadores que causam a inflamação. E, por último, facilitam a fagocitose. Uma vez que temos o nosso anticorpo inativado, este pode-se ligar então a um macrófago e o macrófago faz a fagocitose do anticorpo antigênio e destruímos o micro-organismo. Perceberam isto tudo? Pelas vossas caras, não. Dúvidas que tenham até aqui? O que é o MHC1? O MHC1 é a sinalização do antigênio processado à membrana da célula que vai então apresentar a outra e diz se essa célula com esse antigênio é destruída ou não. MHC2 o antigênio é apresentado à superfície e é apresentado então ao linfócito T, que inicia então a resposta imunitária. Okay? No primeiro momento mediado por células, há a proliferação das células T. As células T produzem tais citoquinas que vão induzir a inflamação e a fagocitose. Se isso não for suficiente, a célula T, com esse anticorpo, vai apresentar à célula B, com esse antigênio vai apresentar à célula B e a célula B depois prolifera para produzir anticorpos específicos para aquele antigênio para que a resposta seja mais eficiente. Ok? Perceberam agora? Não. Ora bem, portanto, temos aqui com a produção dos anticorpos temos uma resposta primária e uma resposta secundária. Portanto, a resposta primária surge sempre à primeira exposição. Portanto, aqui surge na primeira exposição, a célula B multiplica-se, algumas diferenciam-se para plasmócitos, que são aquelas que produzem anticorpos, e outras ficam como linfócitos B de memória. Como vocês veem, a resposta primária, em termos de amplitude de resposta, é baixa, porque é a primeira vez que está em contacto, e então para produzir células suficientes para neutralizar aquele antigênio, demora muito tempo. Então, início lento de resposta e essa amplitude de resposta é fraca. Portanto, demora 3 a 14 dias para produzir anticorpos suficientes
para combater o antigênio e o indivíduo desenvolve sintomas de doença dado que o antigênio leva tempo. Portanto, temos febre, estamos todos esmaciados, temos boca a dar com pau, as gripes, é isso que acontece. Na resposta secundária, acontece quando existe exposição ao mesmo antigênio que já se tinha dado na resposta primária, e então aqui o resultado da ação das células de memória é exponencialmente maior. Portanto, começa logo a produzir muito mais células. Ok? Portanto, o início da resposta à segunda exposição é rápido e a amplitude da resposta é ainda maior. Mas agora eu pergunto, mas porquê que eu, tendo gripe o ano passado, posso ter gripe este ano? Supostamente, eu no ano passado tive gripe, né? Portanto, tive os sintomas todos, e este ano, quando apanhar a gripe, quase não vou ter sintomas nenhum, mas não é isso que acontece. O que é que acontece? Uma versão diferente. Os vírus também sofrem mutações. O que é que acontece aqui? Acontece que nós temos linfócitos de memória que têm informação para anticorpos, para antigénios semelhantes ou próximos daqueles que estamos agora. Portanto, vai haver uma readaptação disto, vai haver um mix, então, de primária com secundária, e então vamos ter uma nova fase de doença, se calhar não tanto como a primeira, porque há aquelas gripes que acham à cova, que uma pessoa fica na cama só deseja morrer, e depois há outras gripes que uma pessoa fica toda constipada, toda entupida durante uma semana, com alguma febre, mas não é porque acham à cova. Okay? É isto que acontece. E é isto que se espera com a Covid, que não haja mais estímulos. Porque senão voltamos tudo à estaca zero. Voltamos a ter mais vacinas. Ora bem, com isto, a resposta secundária oferece uma melhor proteção, porque tem um tempo de resposta mais rápido e uma amplitude imunitária muito maior. O tempo necessário é de horas a poucos dias para produzir anticorpos, e não os tais 3 a 14 dias, e a quantidade de anticorpos produzida é muito maior, porque já temos células de memória. Já temos mais do que uma célula de memória. As células B podem perdurar durante muitos anos. Portanto, é o que está a passar com a Covid. Vocês já não de máscara, não é? Já as medidas foram levantadas porque ou já tiveram Covid, ou tiveram a inoculação da vacina e, portanto, já têm linfócitos B que tenham esses anticorpos para a Covid. Se vocês tiverem Covid agora, os sintomas serão semelhantes a uma simples gripe. Está bem? Por isso é que já não há aquele frenesim que a gente teve nos 2 anos passados e que mudou a vida de muita gente. Portanto, resumindo, concluindo e baralhando, ao fim de 1h15 de aula, tem aqui a matéria toda. Este quadro resume a matéria toda. Portanto, temos aqui a imunidade inata, na presença do antigênio, temos os fatores mecânicos que servem de barreira, que fazem com que os antigénios não entrem para dentro do nosso organismo, mas se entrarem, temos então a produção de mediadores químicos que vão interferir e evitam a infecção de substâncias virais, e temos neutrófilos e basófilos que vão fazer a inflamação e fagocitose para destruir o antigênio. Depois, este anticorpo é processado pelo macrófago. O macrófago depois vai apresentar à célula T helper através do MHC classe 2. A célula T helper vai então proliferar. Das duas uma, ou torna-se célula T de memória OC ou T efetora. Se for efetora, liberta então as citoquinas, que vão então aumentar a inflamação e fagocitose, que vai provocar então a destruição do antigênio. Se isto ainda não é necessário, aliás, se
Se isto, se precisamos ainda de mais, as células T helper vão ativar então as células B. As células B proliferam-se, diferenciam-se da célula B de memória, que fica então responsável por guardar a informação, e a célula B depois diferencia-se em plasmócito, que produz anticorpos, e aqui temos anticorpos que têm efeitos contra o antigênio diretos ou indiretamente vai então fazer a libertação de citoquinas, os anticorpos aumentam a libertação, a fagocitose, e depois temos então a destruição total do antigênio. Foi ou não foi aquilo que eu falei a aula toda? O último slide. Quando falamos em imunidade adquirida, temos que falar de vários tipos de imunidade adquirida. Temos então imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa é quando o sistema imunitario do próprio indivíduo é a causa da imunidade. Portanto, é o indivíduo que faz os anticorpos. Quando é passiva, é transmitida de outra pessoa ou de outro animal. Neste caso, a natural, os antigénios são produzidos por exposição natural. Os antigénios são introduzidos por exposição natural e daí há a produção de anticorpos. A artificial, os antigénios são deliberadamente introduzidos por uma vacina. Portanto, algumas vacinas são a parte dos vírus ou das bactérias mortos que são introduzidos no nosso sistema para que haja então toda a maquinaria de imunidade a trabalhar para produzir células T e células B de memória. Por outro lado, temos então imunidade passiva transmitida, e aqui neste caso a natural é através da placenta ou através do leite materno, ok? Os anticorpos da mãe são transmitidos pelo filho, através da placenta ou do leite, ou artificial, os anticorpos são produzidos por outra pessoa ou animal e são injetados no indivíduo. Aqui são outras vacinas. Um tipo de vacina contra a Covid-19 era isto mesmo. Já tinha os anticorpos que eram introduzidos. Okay? Também pode ser por tratamentos por anticorpos. Okay? Há certas doenças que os tratamentos é mesmo à base da introdução de anticorpos já produzidos na pessoa. Com isto,